Existe um fato interessante que permeia a figura do Orfeu, mas que eu nunca vi ninguém falando, nem na poesia, nem em livros sobre mitologia. Eu nunca vi ninguém falar. Se alguém falou algo assim, me digam, tá? Porque eu gostaria de ler. Mas, enfim, talvez ninguém tendo falado, estou aqui para dizer, né? O Orfeu, o Orfeu do mito de Orfeu, né? O cara que ama Eurídice e que toca a sua lira e faz chorar as árvores e os mortos e os deuses, enfim, né? É, ele tem uma natureza profundamente paradoxal, profundamente, né? Ele primeiro perde a mulher por um acidente, não é culpa dele nem dela, ok, show. Disso aí nada exatamente paradoxal, nada mesmo. Mas a gente só fica sabendo dele mesmo, assim, mais dele mesmo, do Orfeu, quando a mulher dele morre, né? E aí, o que acontece é o seguinte, é que ele desce até o mundo dos mortos, ele desce por amor, né? Ele vai desce até o mundo das sombras, o mundo dos mortos por amor. E lá ele canta para os mortos, né? Ele canta para os mortos, ele atravessa tudo aquilo ali e aí ele consegue convencer os deuses dos mortos, né? Hades e Perséfone, ou Proserpina, a, a deixar ele levar a mulher dele, só que ele não pode olhar para trás, né? Ele não pode olhar para trás, não pode olhar para ela antes dos dois terem saído, só que ele olha para trás. Só que ele olha para trás justamente por amor. Ou seja, tem um paradoxo aí, porque ao passo que o amor e aquele fervor dele, a natureza dele, foi o que fez com que ele percorresse toda a Grécia para conseguir encontrar a porta dos infernos e descer lá e encontrar os reis dos mortos, fazer aquele pacto com eles e trazê-la de volta, apesar dele dele ter feito isso tudo por amor, ele também erra por amor, né? Então todo o sucesso dele até ali é por amor e o erro dele também é porque ele acha que ele está sendo enganado, enfim, ele vira para trás para conferir se ela está ali, é por amor também, né? Por ele não consegue se segurar, né? Só que aí que tá, embora agora a culpa seja dele, a Eurídice não culpa ele. A Eurídice, né, ela fala, ah, você, né, me amou tanto assim, não tem como eu te culpar, né? Seu único erro é amar demais. E sim, isso é uma coisa antiga. Isso aí já é Roma antiga, Virgílio escrevendo isso, né? O meu erro foi amar demais. Tem várias músicas assim brasileiras hoje em dia que, né, que falam disso e, cara, isso existe há muito tempo, muito, 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 muito tempo. Mas enfim, então tem esse primeiro paradoxo, né, de que ele ele foi capaz de se manter firme durante um bom tempo da vida só para poder descer nos infernos e encontrar a mulher dele, né, no mundo e nos infernos se manteve firme, mas no finalzinho, pelo mesmo motivo, ele tropeçou, né? Pelo mesmo motivo ele não se manteve firme, ele fraquejou, né? Pelo exato, não é outra razão, é a mesma razão, é por amor mesmo. Então aí já tem um primeiro paradoxo. A outra coisa também é que ele faz quando ele canta para os deuses, né, para os deuses dos mortos, ele diz que é, se por acaso o- os deuses dos mortos acharem que o que ele está fazendo é uma vergonha para eles, que eles tomem a alma dele, né, tomem a sombra dele e a mantenham lá, né, e assim os deuses dos mortos, ao invés de terem uma sombra só, que é a da Eurídice, vão ter duas, né, a da Eurídice e a dele. Ele está disposto a fazer isso. Só que aí, no fim, né, não no fim, mas enfim, no fim do que seria a primeira parte do mito, quando a Eurídice, né, desaparece, porque ele vira para trás, vê ela por uns instantes, mas ela vai desvanecendo até desaparecer totalmente, né? É, e aí ele, não pode dizer, ele, naquele momento ele morreu mesmo, ele continuou vivo, mas morto, né? Ele passa 7 meses depois disso vagando pelo mundo, assim, entristecido, cantando um pouquinho, mas ele tá como se fosse um morto. Ele tá como se fosse um morto. Então ele fez um trato com os deuses dos mortos, né, para falando que se por acaso eles não é nem o trato, isso é parte do canto dele, parte do canto dele que ele toca, né? Isso aí já é a versão do vídeo, mas tudo bem, é perfeitamente coerente com a versão do Virgílio, é mais ou menos a mesma época, eles são contemporâneos. É, o, na versão do vídeo,
o, o Orfeu ele fala, ó, se o que eu estou fazendo é vergonhoso, né, se o que eu estou fazendo é uma afronta à honra de vocês, podem pegar a minha alma e tudo bem. E os deuses eles falam, não, de boa, só tem que levar ela, mas não vira para trás. E acaba que os deuses ficam com a alma dele. Embora os deuses não tivessem essa pretensão, né, eles tenham de fato se comovido pelo canto dele, pelo o toque da lira dele, né? Eles acabaram ficando com a alma dele, assim, de certa maneira, né? Ainda estando vivo, então ele está vivo e morto, né? Ele tá vivendo morto mesmo, ele vivendo sem querer viver, né? Porque ele cometeu um grande erro e perdeu a mulher dele para sempre. Um outro paradoxo também que eu esqueci de falar, que esse aí na verdade seria o primeiro, esse seria de fato o primeiro, é que ele é um vivo entrando no mundo dos mortos. Geralmente as pessoas, como pode dizer, geralmente as pessoas elas tentam evitar a morte e qualquer coisa que leve ao mundo dos mortos, né? E, bem, você tem um cara vivo aqui descendo no mundo dos mortos. Descendo assim. E não é nem que ele quer se matar, não, entendeu? Ele tá descendo lá mesmo, tipo, fisicamente. Sabe? Ele não tá nem descendo do jeito certo, né? É um vivo descendo como vivo no mundo dos mortos. Tem dois paradoxos aí, né? Alguém querer descer no mundo dos mortos e alguém descer vivo no mundo dos mortos, né? Seguindo mais pra frente, a gente vai ter ele tocando para os animais, né? Sempre tem essa cena clássica aí dele tocando para os animaizinhos ali, aí tem tigres, serpentes, tem os animais silvestres de todos os tipos, assim, né? Herbívoros e carnívoros, ouvindo ele tocar. Até as pedras e as árvores, as plantas estão ali comovidas, né? E é interessante porque na floresta é onde você ouve, sabe, mesmo que poucos barulhos, barulho o tempo todo. Aquele zumbido, né? Aquele barulho de insetos, barulho de patas se mexendo, de répteis se esfregando, assim, passando pelo chão. Por mais que não seja um barulho muito forte, tem uma certa cacofonia. Existe uma certa cacofonia que é caótica numa floresta, né? Já fui em algumas florestas e, cara, já fiz umas trilhas aí, enfim, fiz poucas trilhas na vida. E nunca foi, tipo, barulhento assim, ó, horrível, mas nunca tinha silêncio, de fato. Silêncio, silêncio era difícil. Só se fosse um lugar realmente sem bicho, né? Mas quando tem bicho, né, quando tem animais ali silvestres passando, não tem um barulhaço, mas também não tem silêncio. Nessa parte o Orfeu que ele está fazendo, ele tá não impondo, mas ele está impondo num bom sentido, né? Não é impondo de maneira harmônica, né? Ele está criando, né? É isso mesmo, ele está criando, ele está seduzindo toda essa coisa caótica com uma certa harmonia, né? Tá seduzindo todo esse caos da floresta, enfim, da fauna e da flora, com a harmonia da música dele, né? Então aqueles bichos ali, aquelas árvores, aquelas pedras que devia estar tudo fazendo cada um o seu barulho de alguma maneira, estão tudo em silêncio. Mas estão em silêncio porque até ele está tocando. Ou seja, é um som que produz silêncio. É um som, né? A música ele está tocando, cantando, enfim. Ele está fazendo barulho, mas é um barulho, é um som que provoca o silêncio de todo o resto, né? Geralmente quando, sei lá, você vai num show ou algo assim, né, quando começa o barulho do pessoal tocando, o público vai à loucura, né? Tipo, barulho provoca mais barulho, ainda mais, né? Música provoca ainda mais som, ainda mais música, ainda mais som. O cantor canta a letra da música e o público canta junto, né? Então o canto provoca, gera mais canto. O, o som dos instrumentos gera mais som, né? Do público batendo o pé, gritando, sabe? Enfim, né? Nesse caso não, nesse caso a música está gerando silêncio. Outra coisa que é paradoxal também é que ele é um cara que está em profundo caos dentro dele, ele está atormentado, mas ele gera paz. Todos os animais ali que deviam estar se devorando, fugindo uns dos outros, enfim, desconfiados, eles estão em paz, tá tudo em paz. E ele é um cara que está infernizado por dentro, né? E aí tem outro paradoxo que vem junto aí, que é o do que vem as bacantes, né? As bacantes que são devotas ao deus Baco, ao Dioniso, que é o deus da noite, dos ciclos vitais, e, e que é algo que parece que ele estava buscando, né? Porque ele estava buscando sair vivo dos infernos e trazer a Eurídice viva com ele, né? Então, algo que envolve ciclos vitais.
E também ele entrou no reino, ele buscou durante uma parte da vida o reino da noite, né? Que é justamente o reino das sombras, que é o reino dos mortos, que é o Hades, né? Os infernos, né? Da mitologia grega. E agora, né? Um deus noturno, um deus da noite, um deus da sombra, um deus da vida, vem atrás dele, né? Através das suas bacantes, né? Através das suas serventes mais fiéis, suas favoritas, vem como que convidá-lo, né? Vem como que convidá-lo para para se juntar a eles, para participar com eles ali, enfim, para prestar suas homenagens ao Dioniso e entrar na vida louca, e é isso aí, entendeu? E ele recusa. Dessa vez ele recusa, né? Ele buscou aquilo tanto e agora ele está recusando, né? É, logo ele. E aí ele é despedaçado, né? Ele é despedaçado e sobra só a cabeça dele, né, que é jogada no rio, né, e ele chama pela Eurídice, fala Eurídice, Eurídice, é o rio ecoa, enfim. Aí tem versões em que a cabeça do Orfeu prevê o futuro, fala várias coisas do futuro, e tem versões em que ele fica repetindo Eurídice sem parar, e na versão, não é a mais antiga, mas é a mais de base, assim, que o pessoal usa, que é do Virgílio, ele morre mesmo, ele fala Eurídice, Eurídice, aí o rio ecoa esse som de Eurídice, né? Eurídice, 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 mas ele morre ali mesmo, né? Mas de qualquer maneira, é interessante porque ele já está desmembrado por dentro, e ele não sabe como resolver isso, e as bacantes, desmembrando ele, matando ele, resolvem, porque o que ele quer é morrer. O que ele quer de fato é morrer para se juntar com Eurídice, tanto que o final do mito, em qualquer uma das versões que vá com ele até o fim, é que ele encontra Eurídice nos infernos e os dois, o Apolo, o deus Apolo, né, que é a quem ele a quem o Orfeu prestava bastante homenagem, o deus Apolo traz os dois para os Campos Elíseos e eles vivem lá no céu. Eurídice e Orfeu vivem no céu, felizes para sempre, enfim, que é o céu dos gregos, né, os Campos Elíseos. Então acaba que desmembrando e um cara está desmembrado por dentro. O Orfeu está desmembrado por dentro, ele está em pedaços. As bacantes desmembrando ele por fora acabam trazendo para ele a unidade interior que ele não tinha, que é uma unidade que vem com a morte, né? E é na morte, é indo para a morte, caindo no reino da morte, que ele encontra a unidade, que ele encontra a Eurídice de novo, que ele encontra a paz, novamente, que ele encontra novamente paz e também vida, né? Porque agora ele não vai ser aniquilado, né? Porque o inferno grego tem essa questão da aniquilação, né? As pessoas ficam lá até serem aniquiladas ou para sempre. No caso de Ixion, de, de Sísifo e de Tântalo, né? Esses três aí, mais alguns outros, eles ficam lá para sempre sendo, né, torturados. Mas a maioria fica esperando o tempo de ser aniquilado e quando é aniquilado, né, aí que tem paz, né? Que é uma versão hum, pior, é uma versão pior dos Campos Elíseos. Porque nos Campos Elíseos você vive para sempre e vive feliz para sempre. Melhor do que viver para sempre, assim, não, menos pior, perdão, menos pior do que viver feliz para sempre é ser aniquilado para sempre, né? E o pior dos casos é ser torturado para sempre, né? O que acontece, por exemplo, com Tântalo, Sísifo e Ixion. Esses três aí são três dos exemplos mais famosos, né? Que são os que são torturados para todo e todo ou sempre até segunda ordem, que nunca é dada, nunca foi dada no mito grego, mas enfim. É, E aí que é interessante, né? Porque você está matando ele, mas agora você está dando luz para ele, né? Porque qual é o resultado final? É que ele vai para o reino da luz, né? Ele vai para o Olimpo, ele vai para os Campos Elíseos. Só que o que normalmente aconteceria é ele ir para o mundo dos mortos, ele ir para o Hades. É porque ele passa por lá, mas ele não é o destino final dele, né? Então tem outra coisa paradoxal aí. E também a questão de que ele foi um cara que procurou tanto o reino da noite, né? Procurou tanto as forças noturnas, mas no fim, depois que ele perdeu Eurídice, ele passou a adorar o deus Apolo, que é o deus da luz, né? Que é o deus do sol. O deus do sol e acaba também, acho que por causa dele também se tornando o deus da poesia, né? Não sei se ele já é, acho que ele já era o deus da poesia. Já era o deus da música, da poesia, ele já era mesmo. Mas ele acaba adorando o deus sol, enfim, né? Então, é uma figura cheia de paradoxos e é interessante, porque não tem tempo de eu falar aqui,
mas a maior parte dos poetas que eu conheço, de biografia, ou de biografias que eu li, ou de dados biográficos que eu li, né, que eu li, assim, tipo, em livros que não eram sobre eles, mas que falavam um pouco da vida deles, eles têm alguns ou muitos desses traços que o Orfeu tem. E aí outro paradoxo, porque o Orfeu é um cara que a gente pode afirmar com bastante verossimilhança, né, talvez com certeza, de que ele não existiu, mas ao mesmo tempo ele parece existir em cada grande poeta que a gente conhece, né? Enfim, eu vou ficar por aqui e amanhã tem mais vídeo, não relacionado com esse, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouco mais sobre Orfeu, esse cara que é paradoxal para cacete. Mas enfim, é isso. Tenha uma boa noite e até mais.